Vamos abrir na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: E cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Ou seja, tinha uma dívida que era contra nós, que Jesus Cristo na cruz do Calvário removeu ali completamente na cruz. E eu quero falar sobre essa dívida que eu coloquei, dívida de condenação. Vamos começar falando sobre a corrupção da humanidade, que iniciou ali no Éden, que a partir de então o homem, pela sua desobediência, desenvolveu uma natureza que chamamos de natureza ímpia, natureza pecaminosa, natureza desobediente, natureza maligna. E essa natureza fez com que Caim, filho de Adão, matasse seu irmão Abel, se tornando o primeiro homicida da época. Ele o matou simplesmente porque Abel ofereceu uma oferta agradável ao Senhor e ele, por inveja, por ciúme, o matou. E desde então, nós vemos vários textos que narram sobre essa corrupção, essa malignidade do ser humano. E ali em Juízes 19, eu quero narrar ali, vocês leiam depois direitinho que o texto é grande. Eu quero resumir para mostrar um pouco dessa maldade que o ser humano tem dentro de si. E havia um homem, certo levita, que havia viajado com a sua concubina, que também era promíscua. E eles, viajando, se hospedaram na casa de um senhor. E chegando ali, à noite, vieram uns homens, como diz a Bíblia, homens de Belial, bateram ali na porta, querendo aquele certo levita que havia se hospedado ali na casa daquele senhor. E o senhor, não, por favor, não faça isso com ele é meu hóspede. E ali o senhor e aquele certo levita decidiram e ofereceram primeiro a filha daquele senhor, que era virgem, e ofereceram também a concubina, e eles em acordo entregaram a concubina. E aqueles homens de Belial ali, violentos na sua maldade, violentaram aquela mulher a noite toda. E ela, por sua vez, sem forças, ao raiar do sol, ela conseguiu chegar de volta à casa daquele senhor, onde estava ali o certo levita. E aquele levita olhou, pegou ela, colocou em cima dos seus animais e levou ela para casa. E quando chegou em casa, ele pegou uma faca, pegou um cutelo e esquartejou aquela mulher em 12 pedaços e distribuiu esses pedaços para as tribos de Israel. Eu narro aqui uma situação que a Bíblia fala muito forte, muito chocante. A Bíblia não oculta essa malignidade da natureza humana. Assim como Deus falou sobre seus heróis, assim como Deus falou sobre as vitórias do seu povo, ele também, em muitos textos da Bíblia, fala da maldade do homem, da perversidade que há dentro do ser humano. E eu coloquei aqui que nós não estamos livres também, nem isentos dessa natureza. Exemplo dessa natureza foi Sansão. Sansão era um homem ungido por Deus, um homem que a gente admirava, que todos admiravam na época. E ele era nazireu, tinha o Espírito Santo sobre ele. E ele infelizmente trocou toda aquela unção e deu legalidade à carne e ali se entregou aos prazeres com aquela mulher Dalila. E ali o Espírito Santo saiu dele, se foi muito triste, porque ele não percebeu, como diz em Juízes 16, 20. E também nós podemos colocar outros que deram legalidade à carne. Eu coloquei apenas esse, Davi. Davi também ali no seu palácio, por um momento, estava ocioso, não foi para a guerra e deu vazão e legalidade
a sua natureza, cobiçou Betseba. E o pior, ele armou, arquitetou, porque ele não deu ali não tinha forças para lutar contra aquela natureza. E ele, infelizmente, dando legalidade a ela, arquitetou aquele plano e matou Urias. E ele, pelo desejo que ele tinha de Betseba, acabou sofrendo consequências terríveis, como nós lemos com o decorrer do tempo ali em 2 Samuel 11. Então eu coloquei alguns exemplos que demonstram sobre a natureza pecaminosa, essa natureza corrupta, maligna, perversidade dessa natureza. E sobre nós havia uma grande dívida, uma dívida que ninguém podia pagar, uma dívida impagável, uma dívida de condenação. Animais, pedras preciosas, nada, ninguém podia pagar essa dívida. E atravessou-se épocas, e em Romanos 1:21 diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus e nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato obscureceu-se. Te vê hoje cada coisa que esses jornais aí não cansam de dizer, exaltando essa natureza, essa malignidade, corrupção, né? Morte de pai matando filho, filho matando pai, escravidão. Pegaram aquele garoto ali e colocaram na caixa d'água. Chega, dói meu coração de ver pessoas que parece que viraram animais. A mentalidade entregues às suas paixões, às suas carnalidades, práticas perversas, orgias, perversidades, promiscuidade, e nós cansamos de ver aí nesses jornais. E mesmo nós tendo todos aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, não somos isentos dessa natureza, como vimos ali sobre Sansão, sobre Davi. Paulo disse aos Romanos 7:24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, ele diz. Eu agradeço a Deus que por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, assim pois com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Por isso que precisamos submeter essa natureza, essa natureza maligna, precisamos submeter ela sobre a palavra de Deus para que ela venha morrer, para que nós não venhamos dar legalidade a ela, porque se dermos vazão, ela vai ressuscitar e vai prevalecer. E a Bíblia fala sobre o desenvolver, por isso precisamos desenvolver a salvação. Em Filipenses 2:12 diz, desenvolver a vossa salvação com temor e temor, ou seja, de fé em fé. Nós somos limpos pela palavra de Deus, pela verdade. A Bíblia fala, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Por isso precisamos congregar, meus irmãos. É bom estudar em casa. Temos que fazer isso, temos que orar. Mas na congregação, através da sua palavra, Deus nos dá estratégias para lutar, não só contra a nossa carne, mas contra tudo que nos vem durante o nosso dia a dia. E tem uma vantagem. Em 1 Coríntios tem um mistério maravilhoso. 15:51 diz assim, mas todos seremos transformados. Ou seja, essa natureza corruptível, pecaminosa, nós seremos transformados em um corpo incorruptível, diz a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus nos gera esperança. Ou seja, precisamos entender o poder da graça, precisamos lutar, precisamos perseverar todos os dias para não dar legalidade à carne, porque nós não somos perfeitos. Nós erramos também, até esse dia que se cumprirá esse mistério. Em 1 Coríntios 15:51, nós temos que lutar, mas Cristo, que é perfeito, nos aperfeiçoará todos os dias, ou seja, continuamente, dia após dia, Ele está nos aperfeiçoando, porque a nossa fé está no autor e consumador. Nós temos líderes abençoados, que nós temos que nos submeter sim, mas nosso
o nosso foco é a graça do Senhor, nós temos que nos submeter a essa carne na graça. Ele que é o autor e consumador da fé, porque nós falhamos, somos falhos, não temos que ter direções de pregadores famosos, de cantores famosos, nós temos que nos submeter através do poder de Jesus Cristo, que faz essa carne morrer. Muitas vezes até tentamos acertar, tentamos lutar pela santificação e acabamos errando. Por isso, a Bíblia fala que havia uma dívida de condenação que nos colocou no banco de réu para sermos julgados e condenados para o fogo eterno. Diz a palavra do Senhor, o lago de fogo eterno. Não havia nenhum sequer que poderia ter no peito dizer: eu pago essa dívida. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Não havia um que pudesse fazer o bem. Todos se extraviaram, diz em Salmos 14:2 e Romanos 3:10. Por isso que havia uma dívida contra nós, mas a esperança. A Bíblia fala sobre a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. O Senhor, o Salvador Jesus Cristo, veio a esta terra. O Senhor, que eu coloquei no outro vídeo, Jesus, o Galileu, o homem humilde, daqueles que diz a palavra que muitos viravam o rosto. Ele foi batizado por João. Ele foi tentado no deserto, manifestou seus milagres, prodígios, dando cura, trazendo esperança, dando vida aos mortos, multiplicando pães e peixes. Ele deu esperança. Ele que tanto amou foi odiado. Ele que tanto fez pela multidão, e a multidão gritou: crucifica-o, solte Barrabás. E no caminho do Gólgota lá foi Deus, carregando a sua cruz, sofreu por mim, sofreu por ti, foi crucificado com pregos na mão, com pregos nos pés. E eles já haviam colocado uma coroa de espinho na sua cabeça. E lá no Gólgota, ali crucificado, aquele ladrão que estava ali do lado dele gritou: eu sei que tu és o rei. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E ele, com muita dificuldade, disse: hoje mesmo estarás no paraíso comigo. E ali o espetáculo, Cristo, a multidão estava ali achando que ia acontecer um espetáculo de luzes, mas elas com o tempo foram se distanciando. E o Senhor Jesus, clamando por forças para cumprir a sua missão, disse antes de morrer: está consumado. Diz a palavra do Senhor que o preço foi pago, a dívida foi paga. Você sabia que quando um prisioneiro, na época, cumpria a sua sentença, o juiz, ele chegava ali naquele escrito de dívida e rasgava todo o delito, todo o crime daquela pessoa, e no final escrevia: tetelestai, a dívida foi paga. Tetelestai, a dívida foi paga, a missão foi cumprida. Não foi ninguém que o levou na cruz, foi o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o favor imerecido, é o sangue revestido na cruz, que cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que éramos para ser condenados ao inferno. Mas Jesus, o Senhor, o Salvador, não foi ali aquela morte o fim, mas foi um começo. E ele ressuscitou no terceiro dia para nos fazer um novo homem, para não sermos mais escravos do pecado, porque ali na cruz ele cancelou o nosso escrito de dívida e através dele somos justificados. Nós conseguimos ter forças para matar essa carne. Precisamos lutar todos os dias, mas hoje Deus, pela sua graça, nos enviou o seu Espírito Santo, e pela sua graça maravilhosa, Senhor, bendito é o teu nome, glorificado é o teu nome. E a Bíblia fala que ele não mais
voltará como cordeiro humilde, ele voltará como o leão da tribo de Judá. A Bíblia fala que estará escrito na sua coxa, no seu mango, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e virão com eles para guerrear os seus fiéis, os seus eleitos. Que Deus te abençoe.